meses ainda. Eu tenho 70. Cara, Então vocês podem dormir, porque a coisa vai ser forte, viu? Eu acho que falta só 7 anos para eu chegar lá. Vocês Ô, sabem Cícero, que... Cícero, você é um menino, Cícero. E não tem 60, pode dormir. Então, Caminho. e aqui a sala dos dinos ainda tá bem, porque nós abrimos uma outra sala que é dos ex-alunos do JMC, que é mais velho ainda. Gente, é um barato. E é o seguinte, a gente normalmente entra na terceira idade aos 60 anos, mas como as coisas mudaram, a modernidade mudou, passou para 65, e se juntar isso ao tipo de temperamento que a gente é, por exemplo, o meu temperamento, que eu fui sempre alegre e tudo mais, eu retardei. Isso é coisa de velho, tá vendo? Eu retardei a entrada na terceira idade. Então, eu fui entrar mesmo aos 70 anos. Foi quando começou a cair a ficha que eu tinha entrado na terceira idade. Mas, assim, o que é entrar na terceira idade? Quando você entra pela primeira vez, não tem preparo para entrar na terceira idade, não tem um curso para você entrar, não tem uma cerimônia. A única cerimônia que a gente teve, inclusive eu e o Fafá, foi uma jubilação, entendeu? E a jubilação quer dizer, você já era, quer dizer, agora você não precisa mais trabalhar, você pendurou a chuteira, agora você vai para casa com um diploma, uma medalha, eu fico com a medalha aqui. Então, isso, em vez de me fazer bem, fez mais mal que bem. Na hora foi gostoso a celebração, ver os amigos, mas quando eu vi aqueles 22, 23 pastores recebendo, e tinha uns que tinha que quase que ser levado carregado lá na frente. Mas quando eu vi o Fafá, eu falei, nossa, estou perdido mesmo, a gente está acabado. Então, no começo, porque a jubilação foi um pouquinho depois dos 70 anos, né? Porque você entra com pedido e tal. Então, acho que foi o ano passado, Fafá, ou foi o ano retrasado, eu não lembro agora. Aí, eu pensei, vou ficar numa boa. Vou poder agora descansar, assistir meus filmes, que eu era viciado em cinema, né? Quando eu era adolescente, aí quando me converti, a palavra da vida dizia que era pecado ir no cinema, pecado mortal, que se eu tivesse no cinema e Jesus voltasse, além de eu ficava. Então, eu lembro que eu ia no cinema e doido para terminar logo o filme, para sair, encontrar algum crente e dizer, ai, graças a Deus, o Senhor não voltou e eu não fui esquecido. Eu tô rindo, mas não é brincadeira isso não, é verdade. E daí, eu pensei, bom, agora eu vou poder assistir meus filmes na Netflix, né? E no começo foi realmente bom, eu fiquei... Saiu o peso, né? Aquela coisa, a responsabilidade, ser pedreiro, construção, ministério, viajar na sexta, chegar na segunda, e aí você só tinha terça, quarta e quinta para trabalhar aqui no acampamento, era uma loucura. Bom, mas depois, menino, comecei uma depressão muito grande, porque eu vi a porta do cemitério na minha frente. E falei, caramba, então agora eu tenho que sentar e esperar morrer, né? Juntando-se isso, 2 acidentes que quase a gente vai embora mesmo, eu e Ivone, né? E vocês sabem que aí veio a pandemia.
E aí piorou mais. Eu falei, caramba, e agora? E eu comecei a orar, pedir a Deus, porque eu já tive uma crise assim aos 40 anos de idade. Quando eu fiz 40, uma palavra, vê só, uma palavra, foi a palavra do Toninho Gonçalves. Chegou para mim e falou, Jaziel, você está velho, você tem que mudar de ministério, você não pode mais trabalhar com jovens, você já não é mais jovem. Ele falou assim para mim, ele não sabe, ele acho que nunca soube, mas isso teve um efeito na minha cabeça tão grande. Eu fiquei quase um ano deprimido. Isso aos 40 anos, que é a idade do lobo. E então a Ivone me levou no médico, eu fiz tudo quanto é exame, e o médico falou, olha, você não tem nada fisicamente, então você tem que consultar um psicólogo. E aí eu falei, caramba, naquela época psicólogo era para doido, era para quem tá maluco, doido, então ia consultar. Era esse o conceito que a gente tinha, que eu tinha, entendeu? Que o Palavra da Vida não aceitava psicólogo de jeito nenhum, né? E aí, mas a Ivone insistiu e eu fui. Então o psicólogo falou, conversou comigo e falou, olha, o problema é a sua cabeça. Você pôs na sua cabeça que você ficou velho. E aí é problema isso. Você tem que tirar isso da cabeça. Então, eu estou falando dos 40 anos, na primeira crise. E aí eu fui orar. Oi. Peraí, aí quando chegou, tem que abrir a porta. Desculpe. Então, eu orei e falei, Senhor, o Senhor pode me fazer jovem de novo? Bem assim. E Deus falou, não, não posso, não. Eu argumentei ainda, eu falei, mas o Senhor deu 15 anos lá no Velho Testamento. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí Deus falou, tudo bem, eu posso fazer uma coisa por você. Eu posso te dar um coração jovem. Você quer? Eu falei, quero, eu quero. E daí, né, não aconteceu nada no sentido assim de sobrenatural. Eu não caí em choro, nem vi nada. E o tempo foi passando e eu falei, mas e daí? Cadê o coração jovem? Por quê? Porque eu comecei a criticar tudo que o jovem fazia aqui no acampamento, o tipo de louvor, o tipo de comportamento, tudo para mim era... e eu fui ficando rabugento, chato. E eu que era presidente de uma missão de evangelização de jovem, eu comecei a me fragar contra a juventude. Mas era simplesmente uma situação espiritual, psicológica que eu estava passando. Aí teve o Geração 90, e, lá em Brasília. E aí eu fui com um grupo para fazer uma prova com Deus se Deus tinha colocado um coração jovem em mim, né? Cheguei lá, eu podia ficar hospedado na casa dos irmãos da Ivone, que moravam lá em Brasília, mas eu falei, não, eu vou ficar junto com a juventude, vou dormir no chão, no colchonete e tal. Tudo bem. Primeira noite, rapaz, primeiro que começou o louvor e um pessoal foi lá na frente e começou a fazer ginástica. Eu falei, isso aí não é louvor, isso aí não é louvor, isso aí é uma brincadeira, aquela coisa que a gente gosta de criticar, né? E eu adorava, agora estou tentando me controlar. Aí quando chegou de noite que eu fui dormir, a bagunça do pessoal. Tinha 4.000 jovens lá. E aí eu fiquei doido de raiva, e eu parece que eu quero dormir, tal, mas não falei nada ali, e eu orando e tal. Aí Deus falou, você não me pediu um coração jovem?
Aí eu fiquei quieto, porque eu ia dar um esculacho no jovem lá. Fiquei quieto. No outro dia de manhã começou o louvor, aí aquela turma foi lá para frente. E eu estava lá. Aí uma vozinha veio aqui, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descer e vou lá no meio deles. E desci, fui lá no meio daquela turma que estava lá. No louvor. E comecei. E de repente, alguma coisa dentro de mim fez assim, tchum, e mudou. E assim, foi completamente diferente dali para frente o trabalho aqui, o ministério, o acampamento, com os casais e tudo. Dos 40 aos 70. Era para parar aos 60, mas foi até os 70. E agora nos 70 veio essa crise. Eu orei também ao Senhor. Falei, primeiro eu pensei que Deus ia me chamar, né? Já tinha me chamado e eu não tinha ouvido. Mas depois muitas pessoas falaram, não, Josiel, Moisés, eu não vou me comparar a Moisés, obviamente, mas assim, Moisés começou, libertou o povo aos 80 anos de idade. Eu falei, isso é Moisés, eu não sou Moisés. A Ivone brincava quando a Dilma foi eleita, a Dilma tem 60 anos, é presidente do Brasil, e você reclamando de quê? E aquilo me incomodou muito, muito mesmo. E eu ainda estou orando. Então, alguma coisa na quarentena mudou na minha cabeça. Eu não entendi ainda e estou orando. A volta dos dinossauros foi, de certa forma, uma resposta para mim, particularmente. Eu sei que cada um tem uma interpretação desse nosso retorno, desse nosso ajuntamento, primeiro no grupo do WhatsApp, depois aqui, né, nesse aplicativo maravilhoso que nós descobrimos, né, no começo da pandemia. E agora eu encontro uma ex-namorada. Não é estranho isso? E a gente volta a ser amigo. E uma amizade que cria um outro grupo mais idoso ainda. Nós estamos com 38 participantes do nosso grupo. Eu estou aqui, mas por quê? O que o senhor quer, né? Com tudo isso que aconteceu, o negócio de inglês, que de repente fico interessado em saber inglês, música, e doutorado, estudar de novo. Eu nunca fui de estudar, nunca fui de ler. E hoje eu estava orando, e Deus falou comigo. E assim, eu sei que alguns podem até dizer assim, que esse negócio de Deus falar, você está doido, você está ficando maluco. Mas poucas vezes Deus falou diretamente comigo, conto nos dedos às vezes, assim, de um jeito que mudou minha vida, né? Uma delas foi quando eu vim morar aqui, né? Eu sinto, eu interpreto que Deus falou diretamente comigo. E outras coisas foi para ir para o JMC, ir para a Palavra da Vida, a minha conversão, o meu chamado missionário. Estou contando isso porque eu sei que vocês passaram por isso também. Cada um do seu jeito. Então, eu queria ler um texto sobre terceira idade. Mas, para ficar mais interessante, eu queria perguntar a vocês, se você fosse pensar num texto que tenha tudo a ver com a terceira idade, qual texto que vem à sua mente? Pode falar. Salmo 90. Salmo 90. O quê? Salmo 90, quase falamos juntos. Salmo 90? Você lembra a frase ou um versículo que possa citar? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Joia. Mas isso aí você, com 25 anos, se você
aprender, você pode alcançar. Tem jovem sábio e tem velho que não é sábio. É assim, esse salmo é atribuído a Moisés, e Moisés foi usado por Deus com 80 anos. Exatamente. Então, esse texto, eu acho que ele tinha aproximadamente isso. Isso me vem à memória. Certo, tá bom. É isso mesmo. Mais alguém? Salmo 71 é a súplica do ancião. É o quê? Súplica do ancião. Ah, tá. 71. Uhum. Ótimo. Mais alguém? Décio, vem algum texto na sua cabeça, Décio? Tenta é canseira e enfado. Essa é boa. Essa aí é de terceira idade mesmo. Mas é Salmo 90. Vanderlan, algum texto? Também. Não é, Décio? Liga o microfone. É Salmo 90? Eu estou tentando achar aqui. É o Salmo 90 também, esse daí. Esse que fala da idade. É só lembrar. 70, no máximo 80. Esse aí é... Só que esse... da nossa vida é Salmo 90, verso 10. É Salmo 37, 25, né, que fala, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então ele mostra justamente esses três É mais ou menos sobre o sustento, né, do idoso. A provisão, aposentadoria. Né? Eclesiastes 12. O que é que fala? Antes que venham maus dias, pode tirar do teu contentamento. Esse aí é para idoso, mas é negativo. Esse é. É, claro. Ô, Jaziel, quando Paulo fala para Timóteo não esquecer de levar a capa para ele. Essa foi boa, Valtinho. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Essa é boa, é de terceira idade. Cícero. Eu vou comer pipoca com um velho agora. Vamos lá? Fala, Cícero. Vai falar o ancião. Fala aí o ancião Cícero. Então, olha aí a pipoca chegando. Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Muito boa. Asas como É essa aí que eu quero, vou ler para você. Muito bem, Cícero. Isaías 40, 27. Esse é o Cícero. 29, aliás. Isaías 40. Falou o ancião. Cícero. 30. Isaías 40, 27. Começa no 27, né? O parágrafo, né? Diz assim, ó. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? É uma interrogação. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está falando da gente. Os jovens, não está falando da gente. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços também não está falando da gente. De exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam. Também não está falando da gente.
caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor. Exatamente. Aí está falando da gente, né, Décio? Deixa eu ler na linguagem da mensagem, olha que bacana. 27. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim. O Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que acontece comigo. Olha como tem tudo a ver com a gente. Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa. Burnout. Não faz intervalo para recuperar o fôlego. Vamos dar um intervalo para a gente tomar uma aguinha aí no banheiro. Não tem isso com Deus. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. É que nem o Wesley. Ele fortalece os que estão cansados. Renova as forças dos que desistiram. Ele renova a força dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem. Se até os jovens cansam e desistem, imagina nós que somos idosos. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Uma das coisas mais perigosas na terceira idade, você sabe o que é, né? É cair. Por isso que eu não sei se vocês colocaram o segurador lá no banheiro, mas comecem a pensar nisso, porque a gente conhece vários colegas que morreram de queda. Inclusive o reverendinho lá da Ultimato. Ele caiu e foi para a UTI e não saiu mais. Olha assim, os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Quer dizer que até os jovens, eles tropeçam e caem, quanto mais a gente. Agora vem a mensagem de esperança, né? Mas, não é com I, é M-A-S, mas, porém, todavia, entretanto, os que esperam no Eterno, essa tradução não usa Deus, usa Eterno, então eu vou mudar para Deus para a gente... mas os que esperam em Deus renovam suas forças, abrem as asas. A gente não tem asa, né? Mas aqui é uma linguagem poética. Abrem as suas asas e voam alto como águias. Vocês sabem que a águia é o animal que voa mais alto. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Então, ele usa aqui uma linguagem exagerada, quase como um milagre. Mas, na verdade, não é. É um exagero para enfatizar a confiança. Mas os que confiam, que esperam, os que confiam no Senhor, ou em Deus, ou no Eterno, então ele usa esse exagero, porque, na verdade, a gente, se correr um pouquinho, a língua já fica para fora e a gente cansa. Mas ele está falando, não é fisicamente, ele está falando de uma coisa... como é que usou a palavra?
transcendental, transcendência. O professor Ricardo Barbosa, ele falou da falta de transcendência nossa, falta a transcendência depois que aquele filósofo declarou que Deus está morto. Como é o nome dele? Nietzsche. Nietzsche. Então, que a humanidade ficou sem uma referência transcendental. Eu acho que aqui o profeta está falando de alguma coisa justamente na terceira idade, que a gente se sente frágil, fraco, desanimado, entendeu? Fisicamente e psicologicamente, e muitas vezes espiritualmente. Quer dizer, era para a maturidade, para a gente aprender a contar os nossos dias, para chegar na terceira idade, ter um coração sábio. Mas, como nós não conseguimos separar a espiritualidade do psique e do físico, nós somos uma pessoa só. Se você pega uma gripinha, já você vai lá para baixo. Qualquer coisa que te afeta o corpo, já te afeta a alma e, às vezes, afeta até o espírito. Então, essa pandemia juntou com a minha terceira idade, eu vou falar de mim agora, esperando que Deus possa aplicar em cada um conforme a necessidade. Antes foi a terceira idade. E agora a pandemia, que faz o quê? Desde março, faz 6 meses, né? Vai fazer 6 meses. 6 meses de isolamento e de todo esse terrorismo de morte. E a gente, quer dizer, não posso dizer que tenho medo de morrer e que não tenho. A gente, obviamente, todo mundo está se cuidando, e a gente está se cuidando aqui. Mas, assim, a gente ouve todo dia, são não sei quantos mil mortos e quantos mil mortos, e a gente está esperando. O vírus chega ali, perde a gente aqui. Então, quer queira, quer não, a gente se sente assim, eu me sinto apavorado, amedrontado, né? E eu reajo de forma diferente. Alguns ficam deprimidos, alguns ficam tristes. Eu reajo porque eu fujo, meu temperamento é de fugir do sofrimento. Então, eu ainda não me convenci que eu estou na terceira idade. Eu ainda não convenci que eu estou velho, que eu estou limitado. E toda vez que eu me sinto cansado, por exemplo, nessa semana do doutorado, foi um sofrimento, porque eu ficava o dia todo, aí de noite ainda precisava estar aqui com vocês, e eu me sentia cansado e eu dizia, Ivone, estou velho, isso vai... Olha, me deixava muito chateado, porque eu não queria, eu nego a terceira idade, eu nego a velhice. Eu sei disso, eu fujo disso. Mas não tem jeito, eu não posso, nós não podemos fugir. Nós chegamos na terceira idade. Alguns que ainda não completaram 60, mas a pandemia parece que não tirou dúvida nenhuma da gente. Nós somos grupo de risco. Não tem jeito. Eu gostei muito quando uma vez a Miroca abriu o coração e falou, estou apavorada. Porque poucos de nós têm coragem de dizer isso, né? De ser sincero e dizer, pô, eu tenho medo de morrer porque eu estou no grupo de risco. E esses dias tenho orado e perturbado a Deus. Eu tenho feito as meditações, né, no Sermão do Monte,
E tem um dos textos que Jesus fala assim, olha, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á, né? E daí ele conta aquela parábola do cara que foi meia-noite na casa do amigo, né? E, me dá um pão aí. O cara não queria atender, mas atendeu, para não ser oportuno. Né? Também da viúva que perturbou o juiz até o juiz julgar a causa. Né? Então, juntando tudo isso, eu pensei, eu vou pedir a Deus, porque tem isso também, a gente se torna profissional da religião e a gente fala para os outros, mas não fala para nós mesmos. A gente vai ler a Bíblia, a gente lê e estuda para preparar um sermão, para preparar um estudo bíblico, mas a gente não ouve para nós mesmos. No último pão, o cara falou sobre o delivery, né? O líder delivery, o pastor delivery, e aí eu conversando com o Wesley, a gente inventou o pastor churrasqueiro, né? A diferença é que o delivery tem a comida, né? E ele só entrega, ele não experimenta, ele não come, ele não bebe, né? E o churrasqueiro não, ele está fazendo churrasco ali, o primeiro pedaço de carne assada que tem, ele é o primeiro a comer. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Eu não sei como vocês estão se sentindo, mas é uma novidade para mim essa minha terceira fase, né? Eu vivi bem minha juventude, tanto que me senti muito realizado com tudo que a gente fez juntos, desde 68 até antes. Eu me senti muito realizado na minha maturidade, ou seja, depois dos 40. E agora estou nessa luta da terceira idade, depois dos 70. E alguns de vocês depois dos 60. Na verdade, devia ser depois dos 60 comigo, mas eu retardei 10 anos. Eu sinto que agora eu entrei realmente na terceira idade. E eu olho para frente, então eu fico entre duas forças espirituais. Uma me dizendo, Jaziel, você já era. Não adianta você com temperamento, você brincar, dar risada, achar que você já era, a vida já passou. A vida já passou. E essa voz, não é baixinha, não. Embora a gente velho, a gente ouve menos, mas, o dia todo, eu não sei vocês, mas eu penso nisso. Mas, entretanto, todavia, como diz o Josafá, o importante é a palavra de Deus. Então, hoje eu estava orando, Senhor, me dê uma palavra que fale comigo, não com quem eu vou pregar, que eu não estou pregando mais, não tenho mais ministério itinerante. A única que ouve aqui é a Ivone. E aí eu abri as escrituras e veio Isaías 40 e fala que fala a realidade de um servo de Deus, de um líder, de uma pessoa que envelheceu e pensa, o Senhor me esqueceu, o Senhor esqueceu de mim, né? Então, Isaías diz, não. Se você confiar realmente, o difícil é confiar, né? Que a gente prega para os outros, mas pregar para nós mesmos é diferente. Então, se você confiar, eu renovo. Então, eu falei, tá bom, eu vou confiar, eu quero ver se você vai renovar.
outra vez, ele renovou aos 40 anos, entendeu? Não foi uma coisa assim, uma experiência pentecostal. Não foi uma experiência tipo o Tiago. Mas assim, e agora eu estou esperando não é milagre, mas assim, algo palpável, concreto, que venha a dar um sentido à minha fase de terceira idade. E eu tenho aberto aqui, eu tenho gritado aqui para o socorro, e eu gosto muito, por exemplo, o negócio do escorpião. Eu até conversei com o Tom, falando sobre e tem falado comigo. E hoje ele falou isso, olha, eu vou ler aqui para não... Mas os que esperam em Deus, e eu vou esperar em quem? Eu vou confiar em quem? Né? Deus já me deu muitas coisas boas. Já fez muitas coisas. Eu me sinto, como um adulto, eu me sinto um adulto realizado. Não me sinto um adulto frustrado. Eu tenho algumas frustrações, como não saber inglês e não saber música. Mas, assim, em geral, como um adulto. Agora, o problema é a terceira idade. O que eu vou ser? Não é o que eu vou fazer. O que eu vou ser agora? Né? Quem sou eu? Quem é esse velho de cabelos brancos? Quem é esse barrigudo? Quem é esse que eu vou vou levar o lixo lá no refeitório e quando volto estou com a língua de fora? Quer dizer, quem é esse? Eu que jogava bola a tarde toda aqui com os alunos. E então eu estou na torre de vigia, esperando a resposta de Deus e essa renovação. A Ivone fala que eu estou acelerado. Isso, desde que começou a pandemia, que realmente eu passei por uma aceleração tão grande que eu não conseguia dormir. Aí eu orei e falei, Senhor, me desacelera, porque senão eu vou ter um troço. E eu desacelerei, graças a Deus. Mas isso é questão de momentos, dias. Eu queria que Deus me desse uma resposta para a minha terceira idade. O que eu vou fazer com a minha terceira idade? E eu queria passar essa pergunta para vocês, porque nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Faz 52 anos que Deus nos reuniu. Iria ter separado a gente e cada um está no seu lugar e, de repente, Deus nos junta de novo. Né? E a gente, o Vanderlan pregou outro dia sobre isso, né? Que Deus pode fazer coisas com a gente. E a gente tem ouvido mensagens aqui, desafios, né? E assim, mas o que fazer com toda a nossa terceira idade? E assim, tem que ter uma resposta, porque a Léo já foi embora. O Gilson já foi embora. O Daniel já foi embora. Hoje mesmo nós soubemos de uma pessoa que faleceu aos 70 anos. Eu falei para a Ivone, olha, Ivone, está vendo? Nós podemos ir embora a qualquer hora. Então, isso não é para me ter medo, isso não é o problema. Se Deus me levar, tudo bem. O problema é se Ele resolver me levar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, a minha pergunta é, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu volte para o Egito para libertar um povo? É muita pretensão isso, né? O que é que o Senhor quer de nós?
Não é fácil responder isso, porque a própria Bíblia não responde. Não responde. É uma coisa que tem que ser entre nós e Deus, particularmente e como corpo, como igreja, como amigos, como família. A gente precisa de uma resposta clara do Senhor. É claro que a gente está fazendo, né? Que a rádio é um filho que nasceu da nossa terceira idade. É um filho neto, entendeu? E não só a rádio, mas outras coisas que a gente tem realizado, né? E eu não sei como é que vocês estão enfrentando essa nova fase da nossa vida, que é a terceira idade. Era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. E pedir oração, não é? Eu hoje considero que os dinos é o nosso rebanho, que a gente deve cuidar, por isso que a gente briga para a gente não brigar. Não é? E porque eu brinco com os missionários da CEPAL, que Deus, na terceira idade, nos deu um rebanho sem ovelha, só tem pastor. É um rebanho de pastores, né? Porque são todos líderes aqui. E não é fácil conduzir líderes. Eu vi isso na CEPAL. Como é difícil para o diretor executivo e para quem... Porque são todos missionários, adultos e maduros, e eles não se submetem facilmente, não. E eu fico pensando, na terceira idade, nós temos que pensar numa dificuldade que a gente enfrenta. Nós não nos submetemos a Deus. Por quê? Porque nós temos experiência. Nós sabemos das coisas. A gente tem um pé atrás em tudo. Qualquer novidade. Era esse o problema que a gente estava vendo aqui antes. No fundo, é que a gente está dizendo, não vem com essa história de milagres, não, porque eu já vivi o suficiente para ver que não é bem assim. Então, quando Deus diz para mim, Josiel, confie. A minha resposta é dizer, não, Senhor, eu confio em mim mesmo, eu confio na minha experiência, eu confio na minha maturidade. Não é fácil, não. Se for chavão, tudo bem, como a gente prega, o negócio é o seguinte, confia em Deus, vai renovar, mas isso é para os outros. Quando é para a gente mesmo, aí a coisa fica um pouquinho diferente se a gente for sincero. O Fafá diz assim, Josiel, eu gostaria de ter essa força. Quer dizer, a gente considera Fafá um gigante, mas se for conversar com ele, ele se sente diabético, velho, aposentado, jubilado. Quer dizer, se sente frágil, mas não é assim com todos nós. Pega o Valtinho, cego dos dois olhos. Pega o Cícero, Josiel, não posso fazer inglês porque eu não ouço direito. Entendeu? Então, você vai ver a história de cada um de nós. A gente envelheceu. E a pergunta é, Senhor, o Senhor usa velho? O Senhor usa velho? O Senhor tem novidade, tem vida abundante para o velho? Para o jovem, tudo bem. A gente Ô, Josiel, só um testemunho que marcou bastante esses dias. Bom, ele finalizou uns 15 dias atrás, mas há um mês atrás, eu recebi um telefonema de um amigo e ele falou, tentei ligar na editora, não conseguimos o telefone, e finalmente ele conseguiu me achar. Eu falei, estou ligando porque meu pai quer publicar mais um livro.
Então, nos últimos 8 anos, seria então o terceiro livro que eu iria publicar. Aí eu falei assim, o meu pai é pastor, né? E ele quer publicar o seu terceiro livro, mas qual a possibilidade de você fazer esse livro até dia 14 de agosto? Acho que era isso, 14 de agosto ou 20 de agosto, alguma coisa assim, 14 de agosto. Falei, não, o tempo é suficiente, dá para fazer. Eu falei, não, a gente quer fazer até essa data porque meu pai vai completar 99 anos. Eu falei, puxa, o Pedro Mendes, né, irmão do Paulo Mendes, e aí eu falei assim, bom, vamos fazer sim. Só que eu tratei do livro direto com o pastor Pedro Mendes. Eu liguei para ele, uma voz um pouco difícil, mas uma mente totalmente boa. Pastor Eduardo, tudo bem, não sei o quê. Olha, eu quero fazer o livro, só que eu quero ele assim, assim, assim. Aí aprontei, mandei para ele o modelo, né, como ia ficar, que ele pediu para imprimir e mandar. Ele falou, eu tenho algumas alterações, mas eu vou te mandar. Ele me mandou por carta, escreveu à mão, uma folha, tem até guardado lá na editora, uma folha, pedindo todas as alterações que ele queria que fizesse no livro, e no dia 14, 15 eu entreguei o livro para ele. Então, em 99 anos, completou, e nos últimos 7 anos ele escreveu 3 livros. Nos últimos 7 anos. E possivelmente eu devo lançar um livro dele no ano que vem, com 100 anos. Nós vamos comemorar o aniversário do reverendo Pemberton, 99 anos também. É lá do JBC. E o Ricardo estava falando que aquele guru dele, eu não lembro o nome, o que escreveu o Ferro afia Ferro. Meu nome dele é Houston. Ele vai completar 100 anos e ainda está com vários livros e projetos para realizar. Agora, foi bom você falar isso, Eduardo. Por quê? Porque o Azor Ferreira, eu tive que domingo com o Azor Ferreira, estava ele, a Alice, a Débora, o Tutu e ia chegar a Silmara. E eu brinquei, eu falei, Débora, é verdade que o Azor vai casar? Ela falou, não, a gente... Aí eu brinquei, como é que a Silmara autorizou? Aí ela falou, não, a gente conhece, é gente boa. Eu falei, então é verdade? Mas assim, a gente tem essas pessoas como pessoas especiais, como se o mérito estivesse nelas. A minha pergunta é para nós, como é que você se sente? Como é que você olha para você mesmo nessa nova fase da vida? Porque mudou. Como é que você se vê como o ser humano, barro, e ao mesmo tempo com esse tesouro que a gente sabe que a gente tem, que está dentro de nós? Compreende? Então, é por isso que eu falei, olhar as personagens bíblicas, Moisés, João, aos 90 anos, escreve o Apocalipse, tudo bem, mas e nós? E eu? E eu? Entendeu? Quer dizer, essa é a minha vida, essa é a nossa vida. Tem outras pessoas. Tem muitos idosos frustrados, completamente frustrados. E não estou falando de incrédulos, não, estou falando de crentes, colegas pastores, que, inclusive, ficam abandonados pela família, abandonados pela instituição, entendeu? Então, Deus falou isso comigo hoje, eu espero que continue falando, me encorajando, e me responda, nos responda, porque nós estamos juntos, quase todo dia. E por que Deus nos reuniu? Por que Deus nos juntou? Entendeu? Eu sei que cada um tem a sua resposta, tem a sua opinião e a sua interpretação.
mas isso tem sido alguma coisa que tem me consumido nesses meses aqui. E eu espero que a gente possa encontrar uma resposta. Se alguém tiver uma resposta, eu gostaria de ouvir, se não, fica só como uma meditação e que Deus aplique em cada um de vocês essa agonia. Essa agonia. Amém? Deixa eu orar e aí depois a gente conversa. Querido Pai, obrigado pelos dinos, amigos de tantos anos, e que agora o Senhor nos reúne e a gente, cada um tem o seu ministério, tem a sua vida, mas tem uma coisa em comum entre nós, que somos todos da terceira idade. E também que o Senhor deu um ministério para cada um de nós, individualmente, e nos deu coletivamente. E o Senhor tem nos proporcionado a gente estar junto e valorizando a nossa amizade, valorizando o teu ministério com a gente, a tua atuação conosco. Senhor, não deixa que ninguém se perca, não deixa que ninguém se desvie. E antes do Senhor chamar mais alguém, Senhor, nos mostra claramente o que o Senhor quer de nós. Como o Senhor vai renovar as nossas forças? Como é que o Senhor vai nos tornar jovens de novo espiritualmente? Responde-nos, Senhor. A gente está como aqui, Isaías. Será que o Senhor esqueceu da gente? A gente sabe que o Senhor não esqueceu, mas às vezes isso é teoricamente e não na prática. A gente pode crer uma coisa e sentir outra, Senhor. E a gente quer uma coisa completa, que nós possamos estar plenamente tranquilos, descansando no Senhor. Porque se o Senhor guardou a gente até agora, o Senhor vai nos guardar daqui para frente e nos vai usar também. Esclarece isso para nós. Pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, desculpe o desabafo e falar demais.